comum nós passarmos por fases em que as emoções parecem transbordar ou fugir do nosso domínio, sem que haja um motivo claro para isso. Você já se sentiu como se estivesse numa montanha russa de emoções? Passando da tranquilidade para uma tristeza profunda ou uma raiva intensa em questões de segundos? Muitas vezes essa mudança drástica acontece sem que você consiga identificar a causa imediata. Pode ter sido uma frase específica, um olhar mais sério de alguém, uma sutil alteração na voz ou até um post que passou no seu feed. Quer ver um exemplo disso que eu estou falando? Se você acompanha o Big Brother, provavelmente você já viu a participante Milena em alguns momentos com muita raiva. Um dos momentos que me chamaram a atenção foi quando ela estava fazendo uma prova com uma equipe e a Chayane, ela esqueceu o bastão. A Milena, ela ficou extremamente irritada, teve uma explosão de raiva, a ponto de jogar um capacete no chão. Se você acompanha ela, provavelmente você já deve ter visto ela utilizando a técnica dos 90 segundos. Ela fica andando para lá e para cá e geralmente com o objeto em mãos. É um tempo que ela precisa para ela se acalmar. Isso é o que a gente chama de ferramenta para regulação emocional. Meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre desregulação emocional. A desregulação emocional, ela ocorre quando uma resposta emocional extrema, muito intensa, ela persiste por um período de tempo razoável. Como, por exemplo, você vai ter uma raiva muito intensa ou uma ansiedade muito intensa e desproporcional. Você não consegue controlar. Os sinais de desregulação emocional, eles podem ser mudanças repentinas de humor, com respostas emocionais intensas, tipo muita raiva ou ansiedade, respostas impulsivas, como explosões, gritos, gastos excessivos ou uso excessivo de substâncias, reações internas, você vai ficar retraído, entorpecido ou fazer dissociação, reações externas, atirar objetos, gritar com os outros ou culpar os outros. Dificuldade em se acalmar ou se recuperar da sua emoção. Ansiedade ou medo que persiste mesmo após a mudança da situação. Tristeza que persiste por mais tempo do que o esperado. Qualquer resposta emocional que você reconheça como muito intensa, o que será que causa a desregulação emocional? Existem vários motivos para que alguém sinta dificuldade em controlar suas emoções, passando desde experiências traumáticas até questões do dia a dia. Mas a ciência ela mostra que a causa principal está na forma como o cérebro funciona. É como se houvesse uma queda de braço interna. O seu cérebro emocional, o sistema límbico, acaba dominando o seu cérebro lógico, o córtex pré-frontal, responsável pelas funções lógicas e executivas. Estudos de neuroimagem demonstram que a amígdala, uma pequena parte do seu cérebro que funciona como um alarme de perigo, ela é a estrutura do sistema límbico, que processa ameaças e dispara a resposta luta ou fuga. Ela apresenta uma hiperatividade em indivíduos com dificuldade de regulação emocional. Em pessoas que sofrem com desregulação emocional, esse alarme ele é sensível. Ele dispara com muita força, iniciando reações de ataque ou fuga por motivos pequenos. Você conhece alguém que briga por qualquer coisa? Então, quando a amígdala ela está gritando tão alto, ela fica muito difícil para a parte racional do cérebro assumir o controle e acalmar a situação. A gente sabe que existem várias condições psicológicas, neurológicas, que levam uma pessoa a ter desregulação emocional. Indivíduos com condições neurodivergentes, incluindo o TDAH e os transtornos do espectro autista, eles apresentam maior risco de episódios de desregulação emocional. Algumas pesquisas indicam que o funcionamento atípico da amígdala pode ser a causa das reações emocionais mais intensas observadas no TDAH. Algumas pessoas que têm transtorno de personalidade borderline, a amígdala, o centro de alerta do cérebro, ela apresenta uma sensibilidade extrema a estímulos sociais, como certas expressões faciais negativas. Isso faz com que o indivíduo ele reaja de forma muito intensa e tenha muita dificuldade de regular uma resposta. Da mesma forma, em quadros de depressão maior ou no espectro bipolar,
a atividade dessa mesma área aumenta drasticamente diante de sentimentos de tristeza. O resultado é um enfraquecimento das conexões entre o cérebro lógico e o cérebro emocional, tornando a regulação do humor uma tarefa biologicamente muito mais difícil. A desregulação emocional é frequentemente um reflexo de adaptações neurobiológicas a eventos traumáticos. Para quem sobreviveu a uma situação de trauma, as respostas emocionais tendem a ser muito mais intensas e desafiadoras de você lidar. É importante você entender que a dificuldade em controlar essas emoções, ela não é uma falta de caráter, mas muitas vezes uma cicatriz biológica de traumas passados. Traumas pregressos podem causar uma sensibilização crônica da amígdala, resultando em respostas de luta ou fuga desproporcionais aos estímulos presentes. O cérebro, ele aprende que o mundo ele é um lugar perigoso e a amígdala passa a disparar ao menor sinal de estresse. É como se o alarme estivesse configurado no volume máximo, tornando muito difícil para sua voz racional conseguir silenciá-lo e trazê-lo de volta à calma. Embora a relação entre trauma e desregulação emocional seja estreita, ela não é uma regra universal. Muitas pessoas elas apresentam dificuldades em lidar com suas emoções sem terem passados por eventos traumáticos graves. Isso nos mostra que o trauma não é a única causa, nem necessariamente a principal para esse funcionamento cerebral. A ausência de um histórico de trauma significativo não exclui o diagnóstico, sugerindo que fatores neurobiológicos, endógenos e predisposições temperamentais desempenham um papel central. Independentemente da origem, seja genética, biológica ou ambiental, o passo mais prático é identificar os gatilhos, as experiências específicas que ligam essas respostas intensas. Cada pessoa tem os seus próprios gatilhos. Para alguns é uma crítica no trabalho, para outros é o medo de ser deixado de lado. Identificar o que faz a sua amígdala disparar é o primeiro passo para você retomar o controle. Quando você entende quais são os seus gatilhos, fica muito mais fácil nomear o sentimento e decidir como você vai reagir a ele, em vez de apenas ser levado pela onda emocional. Quando que você pode ter desregulação emocional? A sensação de ser ignorado, invisível ou não ser ouvido é um dos gatilhos mais potentes para a desregulação. Você expressa uma dor, uma indignação e as pessoas ao redor minimizam isso, a resposta natural do cérebro é aumentar o volume da emoção para tentar ser notado. Ouvir frases como acalme-se ou você está exagerando atua como se fosse um combustível. É como se você colocasse lenha na fogueira. Em vez de ajudar, isso gera uma profunda frustração. Quando a necessidade básica de ser compreendido não é atendida, o sentimento de desamparo se transforma rapidamente em raiva ou medo intenso. Sentir-se rejeitado ou criticado. Para muitas pessoas, a crítica é sentida como uma forma direta de rejeição. Quando o feedback não é entregue de maneira equilibrada e construtiva, ele pode soar como um ataque pessoal. Para quem lida com a desregulação emocional, o cérebro interpreta essa situação como uma ameaça à sua segurança e pertencimento. A resposta costuma ser extrema, ou um acesso de raiva para se defender da agressão, ou um retraimento total, onde a pessoa fecha em si mesma para evitar mais dor. Sentir que há conflito com um amigo, familiar ou ente querido. Embora ninguém goste de discutir, para quem lida com a desregulação emocional, o conflito pode parecer uma ameaça real à sobrevivência. Quem levará horas ou dias para recuperar o equilíbrio após uma briga, o seu cérebro ele entra num estado de alerta máximo ao menor sinal de tensão. Essa memória de exaustão faz com que a sua reação à possibilidade de um conflito seja muito mais intensa, como uma tentativa desesperada de evitar uma dor que você sabe que será longa e difícil de suportar. Sentir-se fora de controle. Para muitas pessoas, a rotina não é apenas uma agenda, mas uma âncora de segurança. Quando ocorre uma mudança repentina ou quando o ambiente se torna imprevisível, o cérebro interpreta isso como um caos perigoso, gerando uma ansiedade avassaladora. O transtorno do espectro autista
essa necessidade de ordem é ainda mais intensa. Sentir-se incompreendido em suas lógicas internas ou ter sua rotina alterada pode levar a episódios de desregulação emocional, onde a pessoa reage de forma impulsiva ou explosiva na tentativa de retomar o controle perdido. Medo do abandono é uma das emoções mais viscerais que um ser humano pode sentir. Mas para quem tem desregulação emocional, ela funciona como um alarme de incêndio. Não importa se o abandono é real ou ele é imaginado. Em um vácuo de uma mensagem, um atraso de 10 minutos ou um tom mais seco no final de uma conversa, eles podem ser interpretados pelo cérebro como um sinal de abandono. Qualquer pequena mudança no comportamento do outro é lida como a prova que o desamparo está acontecendo novamente. Isso transforma as situações cotidianas, como um atraso, em catástrofes. A pessoa, ela não reage ao atraso em si, mas sim a sensação de ser invisível ou descartável, o que desencadeia respostas para não ter que lidar com a dor do abandono. A desregulação emocional, ela não é uma escolha ou uma falha de caráter, mas sim um fenômeno complexo que envolve a biologia do cérebro, o histórico de vida da pessoa e os padrões de comportamentos. Ela se manifesta quando o sistema de resposta emocional do indivíduo é tão intenso que ultrapassa a sua capacidade de gerenciar aquilo que sente de forma funcional. Entender a desregulação emocional exige olhar para além do comportamento explosivo ou do retraimento. É necessário enxergar um sistema nervoso em constante alerta, buscando segurança e validação em um mundo que ele percebe como ameaçador. O tratamento envolve não apenas o controle dos sintomas, mas o fortalecimento da conexão entre emoção e lógica, além da construção de um ambiente mais validante. Gostou? Curte! E se você tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários para a gente continuar proseando sobre o assunto.